Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem nós tivemos mais um dia preguiçoso do Ibov ali se segurando nos 130 mil pontos, sem decidir se vai perder o fundo e cair mais ou se vai fazer uma reação e continuar o seu zigue-zague de alta que ele vem fazendo esse ano, né? Então, nós, enquanto tivemos nesse lenga-lenga, não tem muito o que fazer e tivemos um dia meio chato, né? O dólar também, que está ali na região dos 5.700, ele ontem fez um dia de baixa, mas depois de ter andado muito, né? Então, quando você olha nos 60 minutos, é meio uma lateralização, provavelmente ele fique um tempo ali até pegar energia para fazer o próximo movimento. E é o que o índice está fazendo também, pegando energia para fazer o próximo movimento. Mais no índice do que no dólar, o índice pode ser em qualquer direção, né? Porque tem aquela dicotomia entre o semanal para cima, o diário para baixo, e são dois gráficos fortes. O preço pode ir em qualquer direção, é difícil de estabelecer uma probabilidade de qual que é a direção do próximo movimento do índice, né? No mercado internacional tivemos um dia também parado, mais para baixo, então um dia vermelho em geral, mas nada que se preocupe, nada de marcação de topo muito forte, continua a tendência, nada de muito especial. Então provavelmente vai ser um vídeo mais rápido porque não tivemos grandes alterações no mercado, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MaxDX, tem link na descrição do vídeo. Falando nisso, se você quiser conhecer ou como é que funciona o método DX, participar de uma aula na sala ao vivo de graça, nós no dia 1º de novembro, a próxima sexta-feira, quando tem payroll, vamos fazer uma aula especial aí, aberta para quem não é aluno, tá bom? Agora, para você participar, você precisa mandar aquela mensagem no Instagram do Modé, no @mfmodé, vai lá na DM, mensagem para ele, e escreve apenas o 0111, que é a data, né, 1/11, quando vai acontecer essa aula. E aí você vai receber um link, interagir ali automaticamente para se inscrever nessa aula, tá bom? Então não perca a oportunidade. Então, turma, como eu disse, ontem foi um dia mais negativo, né? Então o mundo inteiro praticamente vermelho, com algumas poucas exceções, né? E o Brasil não fez muita coisa. E o S&P 500 mais vermelho, né? Você vê que as magníficas continuam aqui mais ou menos esperando aí os balanços, né? Lembrando, só Tesla que temos balanço amanhã, o resto é da próxima semana para frente. E a Nvidia continua forte, né? Você vê a Nvidia aqui já trabalhando nos quase 144 dólares, né? Então significa que a inteligência artificial ainda tem linha para queimar. E olhando aqui, o VIX, ele continua, está num patamar alto, né, de volatilidade, né, mas lembrando, né, estamos num ano eleitoral, uma eleição bem apertada, né, ninguém sabe afirmar se vai ser Trump ou Kamala, né, cada hora as pesquisas vão mais para um lado, agora parece que o Trump está mais à frente, mas também confiar em pesquisa é difícil, né, então é normal ter um pouco mais de volatilidade. Agora, o que não está legal são esses juros, né? Então, veja que os juros de 10 anos aqui do mercado americano, ele fez um pivô de alta aqui ontem, né? E estamos numa região já de resistência, onde ele deveria bater e começar a descer, né? Porque ele vinha neste zigue-zague de baixa aqui. E essa força aqui dos títulos, dos juros, né, de 10 anos, de longo prazo, ela é muito ruim, ela está prevendo continuidade de inflação. Ainda mais com o corte de juros, o que o mercado está dizendo é que, olha, o Fed cortou juros, isso significa que eles fraquejaram em relação à inflação, então a inflação deve subir, então eu vou comprar títulos aqui apostando que os juros vão subir. E aí os juros sobem, né? E eu queria mostrar uma comparação aqui.
Olha aqui, eu coloquei aqui essa linha rosa aqui, são os juros do Fed, né? Então ele estava aqui no 5,5, teve o corte de meio ponto, veio aqui para 5, né? E o que chama atenção é o seguinte, né? Então nós tivemos este corte aqui e depois do corte, o que aconteceu? Os juros de 10 anos começaram a subir ao invés de descer. Isso não é normal, isso aqui deveria acompanhar e continuar descendo, né? Então vamos voltar aqui para um período onde isso daqui aconteceu, que foi aqui em 2019. Deixa eu puxar aqui o gráfico. Olha o que aconteceu com os juros aqui em 2019, né? Lembrando, antes da pandemia, isso daqui não é o corte de juros da pandemia, tá? Ele começou a cortar aqui, olha, em junho de 2019 e os títulos de 10 anos já estavam apontando para baixo, assim como já estava neste momento, né? Nós já estávamos numa tendência de baixa. E aí o que aconteceu? O Fed começou a cortar aqui, cortar mais aqui, e olha só a despencada que deu os juros. E aí depois aqui já é pandemia, já é outra história, né? Mas o efeito disso aqui deveria ser o mercado acompanhando, né? E não o contrário, que é o Fed corta juros e os juros de 10 anos sobe, né? A mesma coisa aqui nos de 2 anos, que são mais sensíveis. Veja que mesmo os títulos de 2 anos também estão fazendo o mesmo movimento aqui do de 10 anos, né? Isso daqui está parecendo uma bandeira de alta querendo subir mais, né? E depois do corte de juros foi imediato, né? Assim que cortou juros, os títulos começaram a subir, né? O yield dos títulos, né? Então assim, isso daqui realmente não é um bom sinal, precisamos acompanhar de perto, porque isso pode ter efeitos na economia, tá bom? Olha, e os juros na Europa está acontecendo aqui um efeito parecido também, né? Então, veja que o primeiro corte aconteceu aqui, né? Aí depois aconteceu o segundo corte, os dois cortes foram de 0,25. E o que aconteceu no primeiro corte, ok, né? Os juros aqui de 10 anos da Europa estavam no zigue-zague de baixa, né? Já tinham feito aqui um topo mais baixo, ok, né? Só que agora o que aconteceu? Fez o segundo corte e olha lá, isso daqui está com cara de ombro, cabeça, ombro, né? Invertido. Veja lá, vou desenhar aqui para vocês, para ficar mais claro, né? Aqui o ombro esquerdo, aqui a cabeça, aqui o ombro direito. Se romper essa região aqui, que é uma região de resistência, né? Esse negócio aqui pode subir. Então, isso não está fazendo sentido, isso é uma divergência que preocupa, tá? O mercado está mandando uma mensagem diferente do que o Banco Central esperava, tá? E olha aqui, o TLT, né, que é o reflexo, né, que é o custo do título, aqui nós tínhamos um canal, né, que ele estava indo bem aqui nesse zigue-zague, e quando chegou aqui, olha, ele reagiu, então aqui estava com cara que ia fazer algo parecido com o que ele fez as outras vezes, né, e o que ele fez? Ele fez um pivô de baixa aqui ontem, né, um gap de baixa aqui, e realmente não sei o que vai acontecer agora, né? Não sei se ele vai se segurar aqui ou não, mas ele deveria ter continuado reagindo aqui, os juros caindo e o TLT subindo, né? Então, isso está estranho, mas por outro lado, quando você vê esse TLT fazendo esse movimento, significa que o pessoal não está comprando esses títulos TLT. E então esse dinheiro está indo para algum lugar e ele vai para a bolsa, né? Vê aqui até os títulos de curto prazo, que são os TPIs, por exemplo. O Warren Buffett ele não compra TLT, ele compra TPIs, que são os títulos de curto prazo, 1 mês, 3 meses e tal. Então, quando ele faz aquelas vendas de Apple, Bank of America e tal, a gente fala que ele ficou cash, na verdade ele está comprando esses TPIs aqui. Então, o preço dos TPIs deveria subir, né? E o que ele está fazendo aqui? Ó, fez uma bandeirola de baixa que ontem acionou. Ok, tem bastante suporte aqui, né? Mas não é um movimento normal. Então, isso é uma coisa para ficar com atenção, tá bom? Indo agora para o S&P 500, então, como eu disse, ontem tivemos aqui um dia de baixa, um dia vermelho, né? E hoje também está aqui. Mas eu me lembro muito, vou até dar mais um aqui. Isso daqui me lembra muito essa situação aqui, olha, que a gente ficou aqui nesse vai não vai, depois de ter rompido o topo aqui, né? E aí agora ele também, né, rompeu o topo, tá aqui não vai, tem dias vermelhos e não sei o que, e depois que ele fez aqui ele rompeu, então eu também acho que aqui pode romper. A tendência ainda é de alta e não tem dúvida, né? A Nasdaq.
Também, olha, está muito próximo do topo histórico aqui, eu acho que está esperando os balanços, né, das magníficas 7. Ontem o Dow Jones fez um dia de baixa, mas é um ativo muito altista, né, não tenho o que falar. O Russell 2000 estava com toda a expectativa de rompimento, ontem deu uma devolvida, está aqui, parece que ainda não vai ser dessa vez que ele vai romper de novo, né, o Russell 2000 é muito impactado pelos juros, né. Olhando aqui o DAX alemão, aqui para mim é uma consolidaçãozinha depois do rompimento do topo histórico, né? Então quanto mais tempo ele ficar aqui, melhor para um próximo rompimento, não tem nada de errado. O Reino Unido também continua enroscado aqui, né? Parecia que ia romper, agora está dando uma voltada. E a França continua enroscada aqui também no meio do caminho, não tem nenhuma direção. O Japão também continua aqui enroscado, hoje está aqui um pouquinho para baixo, mas nada para se preocupar. E a China, que tinha feito uma reação, ontem foi para baixo, hoje está aqui no meio do caminho. Isso aqui precisa romper esse topo aqui dos 21 para realmente retomar a tendência, né? E aí o mercados emergentes também fica como a China aqui enroscado. E o EWZ, que está aqui perigosamente querendo perder esse fundo, né? Ontem não aconteceu nada, porque no próprio Brasil não aconteceu muita coisa, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que ontem deu uma segurada aqui na queda, mas a tendência desse petróleo é para baixo. O minério de ferro também a tendência é para baixo. O cobre está aqui numa região de suporte, se perder o fundo ele pode vir testar o fundo, né? O ouro continua para cima, então ontem deixou aqui uma sombrinha, mas hoje já está para cima. Se romper essa sombra aqui, tem até uma compra para quem quiser, tá? Pelos 60 minutos isso daqui é um pivô de alta. Vou mostrar aqui para vocês que pode ser uma oportunidade de compra para quem ainda não montou nele, tá? Olha só. Na verdade, ele já deu até uma entrada aqui de 1, 2, 3 pelos 60 minutos, né? Bem bonitinho aqui, dava para ter comprado aqui, mas rompeu o pivô aqui, também tem compra com stop decente, tá bom? A mesma coisa a prata, que fez o rompimento, né? E olha lá, tá fazendo o mesmo pivô que eu acabei de mostrar nos 60 minutos do ouro, tá bom? Então tem uma oportunidade de entrada aqui nessa prata. Indo para as moedas, nós temos o DXY se valorizando junto com os juros, né? Então tá aqui nessa região de resistência, mas olha, ontem fez um dia de alta forte. Aí o Bitcoin está sofrendo, ontem fez uma queda que o ideal seria ele se segurar, mas parece que ainda não chegou a hora de romper, né? Lembra que a gente já esteve aqui nesse momento e depois ele fez esse negócio, né? Então, Bitcoin é volátil, isso pode acontecer. E o Ethereum, a mesma coisa, né? Ele precisa se livrar dessa região aqui, né? O resto das FANGs continuam tudo igual, o único destaque aqui é a NVIDIA, que ontem fez o rompimento do topo histórico aqui e deu uma nova entrada, né? Uma nova compra, então continua para cima, né? Vamos ver o Brasil agora. Então, o Brasil ontem não foi um dia de grandes movimentações, né, assim como o mercado internacional. Então, juros ficou mais ou menos no mesmo lugar, barrinha vermelha aqui, mas isso daqui ainda continua com tendência de alta. O índice, olha só, o candle pavio aqui deixando uma sombra para cima, né, ou seja, esse negócio aqui pode perder o fundo realmente, né, não está muito bonito. Quando a gente olha aqui os 60 minutos, veja que eu vou até fechar um pouquinho aqui para vocês terem noção aqui desses 60 minutos. Né? Esses 60 minutos, olha, ele vem caindo desde quando foi aqui? Desde agosto, né? Que ele marcou o topo aqui em agosto e de agosto para cá ele só vem caindo, né? Então aqui agora nós estamos até um pouco de cunha, né? Um pouco de triângulo descendente e tal, mas esse negócio aqui está mais para baixo do que para cima, né? Aqui topo mais baixo, daqui para perder não precisa de muita coisa, né? Então o índice ainda não tem compra, é só venda nele, tá? Qualquer oportunidade que ele der uma subidinha aqui e deixar um sinal, tem venda, tá? O dólar, ontem ele até subiu um pouco, fez o rompimento, depois devolveu, deu uma comprinha, né? Olhando aqui pelos 15 minutos, olha lá, ele deu a compra aqui na abertura, né? Andou, aí depois apertamos stop aqui, saímos e tal, depois ele acabou devolvendo, né? Então, olhando aqui os 60 minutos, cuidado, tá? Não vai querer vender dólar, porque esse negócio aqui está claramente para cima, né? Não tem o que duvidar de que esse negócio aqui está para cima, né? Então, essa região é uma região boa de compra, né?
um pouquinho abaixo dos 5.700, se fizer alguma configuração parecida com isso, parecida com isso, parecida com isso, tem compra, tá bom? E se ele conseguir se livrar dessa região aqui dos 5.700, também é compra, só tem compra no dólar. As small caps continuam enroscadas, né? Ontem não aconteceu nada, difícil de se envolver com esse negócio. O Itaú ontem abriu com um gapzinho de alta, depois devolveu, a compra aqui continua válida, né? Mas o mercado precisa andar, né? Enquanto o índice estiver desse jeito é difícil, né? Essas coisas têm que acontecer simultaneamente, né? Ou seja, rompe aqui os ativos fortes, né? Como Itaú, como Petro, como VEG, tem que romper para o índice andar. Enquanto isso não acontecer, não vai, né? Bradesco também, olha, tá enroscando aqui, mas o Bradesco está ficando cada vez mais bonito, né? Essa compra aqui, eu gosto dessa compra aqui nos 15,50, tá bom? Parece que o Bradesco retomou a força. O Banco do Brasil, ainda difícil aqui de decidir o que ele quer fazer, parece que tem venda aqui, né? Mas é uma região que está enroscada, como o resto do mercado. Sambi, super consolidado, né? Se perdeu o fundo, tem venda, não acho que aconteça hoje, né? Se romper o topo, tem compra, mas olha, tem momentos em que você tem que aceitar, ser humilde e aceitar que não dá para fazer nada e é melhor preservar o seu capital do que ficar inventando trade, né? A Vale ontem fez aqui um movimento de baixa, se ela perder esse fundo aqui dos 60, tem venda, ela pode vir aqui nos 55, tá? Aí você precisa encontrar um stop, alguma coisa que seja coerente, porque a Vale, como ela faz muito gap, é perigosa, né? E a Petrobras, olha só, tendência macro de alta, ontem fez dia de baixa. O ideal para vender seria ela perder esse fundo e deixar algum stop, né? Aqui no meio tá meio difícil, né? Se ela perder aqui, ela abre um espaço aqui. Mas vocês veem que a Pets também tá difícil, né? Então, resumindo, turma, o mercado tá meio... Tem os balanços nos Estados Unidos, tem eleição nos Estados Unidos, estamos na reta final, né? Falta aí 2 semanas, né? Acho que é 5 de novembro a eleição. Falta 2 semanas só e aí o mercado fica meio apreensivo. Normalmente, em anos eleitorais, o mês de outubro é negativo, tá? E exatamente por conta do pessoal se proteger, né? Mas esse ano especificamente o S&P 500 está para cima no mês de outubro. Então é uma exceção, ou seja, tem muita coisa acontecendo simultaneamente. E o Brasil, não preciso nem falar, Brasil é Brasil, acontece muita coisa o tempo inteiro, né? Então, em momentos de dúvida, você tem que proteger o seu capital, tá bom? A hora que o mercado estabelecer uma direção, aí você aposta seus cavalos e vai ganhar dinheiro, tá bom? Então, para quem ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like, se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal, escreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, aproveita, manda mensagem lá para o Modé 0111 para participar da aula ao vivo de graça que a gente vai fazer na sexta-feira, inclusive um dia de payroll, que é bem interessante para entender como é que se opera payroll, tá bom? E se você quiser se inscrever no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.